Não postei vídeo por algumas semanas. Eu estava viajando com meu marido e passamos algum tempo no Brasil, com a nossa família. Quando voltamos, fomos recebidos por um lindo pão caseiro que uma querida amiga nossa fez, chamada Lynn, e ela faz cerâmica. Eu vou deixar o Instagram dela na descrição. Meus sogros deram uma passadinha por aqui e nós tivemos tempo muito gostoso com eles. Então eu tive que tirar mais uma semana para me organizar, para lavar as roupas, para guardar tudo, para dar uma limpadinha na casa que fica parada um mês e acumula aquele pó. Até que a gente começa a voltar a uma rotina. Então toda semana eu faço comidinhas para o resto dos dias. Eu faço pães, geleia, granola caseira e já vejo se adianto alguma coisa como feijão ou moer o café. Toda semana se repete, toda semana a bagunça volta e toda semana tem que arrumar tudo. Às vezes, muitas vezes, bagunça me incomoda, me irrita e me deixa bagunçada. Mesa da sala cheia de coisa, roupas para guardar ou lavar, louça infinita, varrer o chão toda hora, são coisas que eu e o Rafa, às vezes, a gente fica meio sobrecarregado. Inclusive, nada disso é culpa do marido não, viu? Nós dois aqui fazemos tudo. Vou aproveitar para elogiar, meu marido nunca me deixou tirar um lixo, nem a sujeira de ralo, nunca tive um banheiro sujo. Além dele ter me mostrado o gosto por cozinhar e fazer coisas novas. Agora ele aprendeu a fazer baklava ou baklawa e alguns outros tipos de doce portugueses diferentes. Eu fiquei muito orgulhosa dele. Mas voltando ao assunto, eu tenho tentado me cobrar menos sobre as coisas estarem no lugar certinho ou não. E é muito fácil eu falar isso, mas pra agir é muito difícil. Eu sempre volto e pergunto pro Rafa, nossa, eu sinto que eu não consigo ser o suficiente pra casa ou deixar as coisas em ordem do jeito que eu queria. Eu preciso lembrar que existe a simples e boa bagunça de viver. Casa muito arrumada, ninguém vive, mas casa muito bagunçada, não dá pra viver. Olha, eu quero só ver se semana que vem eu vou lembrar do que eu tô falando aqui. Que eu acho que eu vou ficar irritada de novo. Mas é assim que a gente se vai construindo, a gente vai melhorando cada dia. É engraçado que eu sinto isso às vezes na arte. Eu fico bagunçada com as ideias e às vezes eu fico organizada demais e nada sai nesses momentos. Só quando tem aquela baguncinha necessária, aí eu faço um quadro que eu amo. Porque no fim é sobre a arte do equilíbrio. Aquela almofada com o formato de que alguém tirou um cochilo, aquele chinelo jogado em algum lugar, uma xícara que ficou na mesa, são sinais de que a casa tem vida, tem movimento. Casa bagunçadinha tem alma. Porque casa de revista só mora o pó. Qualquer lugar é sua casa se tem aquelas baguncinhas que a alma deixa por aí, depois vai arrumando aos poucos. Tem bagunças que nunca mais vão acontecer e que elas vão deixar, na verdade, saudades. Eu sinto saudade da bagunça dos meus brinquedos, eu sinto a saudade da bagunça do quarto que tinha com a minha irmã. Eu acho que quando eu for mãe e meus filhos crescerem, eu vou sentir falta da bagunça dos brinquedos. E quando eu for vó, eu vou sentir falta da bagunça dos meus netos. Eu sempre quero ter a bagunça que qualquer tipo de coisa de bagunça que meu marido faça. Ou um prato na mesa, qualquer coisa, porque significa que ele está ali. Eu sinto falta da bagunça dos livros do meu pai. Eu me olho no espelho e eu vejo. Eu sou meio bagunçada, cabelo meio descabelado, sempre com as mesmas botas e provavelmente eu vou ter tinta na minha roupa. Acho que eu não seria tão Mari sem as minhas baguncinhas. Mas a bagunça não me define. A bagunça não pode ser a definição do lar, mas não pode ser a dependência dele. Eu amo a arte de aprender coisas novas com o Rafa, com a vida, cuidar de nossa saúde e adorar a Deus com a nossa casa desse jeito. Bagunçadinho. Tem uma música portuguesa que eu amo muito e que a letra dela é assim. Eu tenho uma rotina para todos os dias, a perdurar muitos anos. Por favor, anda a estragar-me os planos. Tira os livros da ordem certa e deixa a janela do quarto aberta. E me faz esquecer que amanhã eu vou trabalhar. Hoje eu deixei uma baguncinha na cozinha e eu fiz granola, geleia, recheio de maçã, suco de maçã, alguns pães bem macios e feijão. E vai ser muito útil para essa semana. Esse vídeo não foi exatamente sobre arte, foi mais uma reflexão. Agora eu vou começar a postar os vídeos do canal de sexta-feira. Vou trazer mais sobre os projetos, quero trazer mais sobre os meus livros também, que eu estou escrevendo um livro-texto, e sobre leituras sobre história da arte ou arte em geral,
que eu acho que tem muita gente que quer saber mais e não sabe por onde começar. E vamos para galerias, museus, lugares para passear por aqui nos Estados Unidos. Tô muito animada. Beijos!